Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sua casa, sua família. Mais um início de semana. Mais uma oportunidade de meditar na palavra do Senhor. Lá em 1 João 2:6, a palavra do Senhor fala assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, ou seja, em Cristo, também deve andar como ele andou. Vamos analisar então um pouco como Jesus andou aqui na terra. Ele exerceu o ministério por 3 anos aqui nessa terra, levando a palavra do Senhor, nos ensinando, fazendo com que eu e você pudéssemos aprender o que é viver nessa terra, tomando o Senhor como exemplo, como modelo para a nossa caminhada. Vamos analisar um pouco. O Senhor Jesus nos ensina a orar sem cessar. Em todos os momentos ele se retirava e orava, estava ali em comunhão com o Pai. Jesus, ele sendo o Filho de Deus, ele mesmo assim andou entre os pobres, entre os aflitos, entre os necessitados, apregoando o reino de Deus, curando as pessoas, libertando-as, expulsando os espíritos malignos. Ele viveu no mundo, porém em nenhum momento ele se contaminou. O Senhor Jesus andou em todo momento em santidade. Ele sendo filho de Deus, ele sofreu todas as emoções humanas. Ele passou a sentir tudo que nós, humanos, sentimos. Ele chorou, ele se alegrou, ele se entristeceu. E a palavra do Senhor fala que ele suportou todas as dores, como talvez ninguém poderia suportar. Por fim, o Senhor nos ensinou a perdoar. Ele nos ensinou a viver na verdade. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele nos ensinou a amar a Deus acima de todas as coisas, mas também amar o seu próximo. O Senhor Jesus nos ensinou o caminho da humildade. Num dado momento, ele lavou os pés dos discípulos. Ele nos ensinou, ele nos deixou esse modelo. Ele falou: eu vim para servir e não para ser servido. Ele nos ensinou a verdadeira felicidade, que não está em pessoas e nem em coisas, e sim em sentir a presença de Deus. Ele nos ensinou a confiar em Deus e não viver ansioso com o dia de amanhã. Olha, meu amado, minha amada, ele nos ensinou tanto. Talvez o ministério dele pudesse ali ser apenas de 1 ano, mas o Senhor assim permitiu que ele ficasse 3 anos percorrendo pela terra e nos ensinando, nos deixando um modelo de como devemos imitá-lo. Paulo falou em 1 Coríntios 11:1, ele falou: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então devemos imitá-lo. Devemos seguir o modelo do Senhor Jesus, ou mesmo aproximar a vida que ele viveu. Talvez você possa falar para mim: eu não consigo, mas a palavra do Senhor nos promete o Espírito Santo de poder, de verdade, que nos assiste nas nossas fraquezas, que nos ensina a orar e que nos revela o caminho de toda a verdade. Em João 15:7, o Senhor faz uma promessa para mim e para você e para aqueles que estiverem em Cristo, para aqueles que seguirem realmente o modelo de Cristo. A palavra do Senhor fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Então, ele deixou para nós esse modelo. E se você seguir o modelo de Cristo, você está nele. E as palavras do Senhor estiverem em vocês, aí sim, tudo que você pedir vai ser feito. O Senhor vai te dar.
O problema é que as pessoas querem viver de qualquer maneira e ainda carregar o nome de Cristo. Muitos, nos últimos dias da igreja aqui na terra, nesses últimos dias, estão envergonhando o nome de Cristo. Estão envergonhando a palavra do qual nós somos embaixadores. Nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. Somos co-herdeiros de todas as promessas reveladas pelo Senhor. Que nós possamos santificar o nome do Senhor aqui nessa terra. Que possamos ser imitador de Cristo. Se você até hoje tem caminhado desgovernado, você mesmo tem direcionado a sua vida, passe a ser imitador de Cristo. Passe a meditar na palavra, a entender a palavra e a viver como Cristo viveu aqui nesta terra, como Ele nos ensinou. A palavra do Senhor nos fala, vou repetir novamente, lá em 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Então, quando você falar que você é do Senhor Jesus, que você o aceitou, então você tem que andar como Ele andou. Oh, glória a Deus. É tremenda essa palavra. Mas, infelizmente, muitos têm percorrido o caminho da soberba, têm, muitas vezes, se engrandecido por uma posição, têm competido com o seu irmão, com a sua irmã. Qual é o cargo melhor? Qual é o ofício melhor? Quando o Senhor nos ensina o caminho da humildade. Ele fala, o próprio Senhor fala, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. O Senhor Jesus falou, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E assim nós temos que seguir esse modelo. Nós estamos aqui nessa terra, meu amado, minha amada, por um lapso de tempo, temporariamente. Vai passar, tudo vai passar. Mas enquanto isso, que eu e você possamos santificar o nome do Senhor aqui nessa terra. Vamos ser imitadores de Cristo. Não somente falar, eu sou de Cristo, mas viver a essência de Cristo. Viver a presença do Senhor na sua vida realmente de fato e de verdade. Porque se você estiver em Cristo e as palavras do Senhor estiver em você, aí tudo que você quiser, o Senhor vai fazer, segundo a palavra dele. Mas que eu e você possamos refletir que o Senhor, sendo o próprio Deus, ele nos ensinou a perdoar, a falar a verdade, um caminho da humildade. Ele nos ensinou a levar a palavra do reino de Deus às pessoas, a romper as ligaduras da impiedade, a confiar em Deus, não ficar ansioso, a verdadeira felicidade. Ele nos ensinou que não está em pessoas, em coisas, e sim em ter a presença de Deus. Quantas coisas o Senhor veio nos ensinar, a orar sem cessar, a jejuar. Jesus orou e jejuou. A palavra do Senhor fala que ele jejuou ali por 40 dias. Oh, glória a Deus. Ele veio nos ensinar o ministério do amor verdadeiro. Não é viver em falsidade. Não é dar o sorriso para uma pessoa e ter ali por trás, comportar uma falsidade. Não, é estar realmente seguindo, imitando a Cristo, tendo Ele como seu modelo. Porque, repito, a palavra do Senhor nos ensina, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Que Deus te guarde e te abençoe. Dê uma semana cheia da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus.